Shalom, amados. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos e dessa vez queremos olhar para a vida de um personagem muito rico em experiências e em lições para nós. Nós vamos meditar durante algumas semanas sobre a vida de José. Muitas vezes, quando nós pensamos em José, nós pensamos apenas no José que teve aquele sonho e o José que foi governador do Egito. Foi o segundo mais importante em posição, mas também se tornou pai para Faraó. No entanto, quando nós olhamos para toda a vida, não apenas o começo, o sonho, não apenas o final, governador, mas quando olhamos esse intervalo, todas as experiências pelas quais José passou, nós descobrimos como é rica a experiência desse homem. E isso nos inspira de diversas formas. E eu quero, nesse momento, começar essa série orando com você, para que o Senhor nos capacite a compreender as verdades que a palavra de Deus nos traz e apreendermos as lições preciosas que a vida de José nos traz. Então, vamos orar. Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós nesse tempo de estudo, e não apenas para hoje, Senhor, mas em toda essa série de estudos, pedindo que a Tua graça seja sobre nós, nos capacitando na compreensão da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, usa a Tua palavra para mexer conosco profundamente e que a nossa vida seja impactada por aquilo que o Senhor fez na vida do Teu servo no passado e que pode fazer também em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse nosso estudo de hoje lendo um texto em Gênesis, no capítulo 37, do verso 5 ao verso 11, onde nós vamos encontrar não o início da vida de José, porque está lá na narrativa do seu nascimento, e isso nós veremos em outro momento, mas hoje queremos olhar o momento do sonho. Então vamos ler juntos em Gênesis 37, do verso 5 ao verso 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então é interessante olhar nesse texto que José tinha vários sonhos. Já no primeiro sonho, o texto nos revela que os irmãos o odiavam pelos seus sonhos, plural. Então ele já com certeza tinha tido outros sonhos. Mas a Bíblia registra esses dois. O primeiro, os feixes que se inclinam, e depois o sol, a lua, as estrelas que se inclinam, e nos dois casos em relação a ele. E esse sonho, José, ele conta, ele vai e narra, porque ele sabe que havia algo especial nele. E nós já deduzimos, então, dentro do texto, que José já tinha alguma experiência com sonhos. Ele já tinha tido sonhos assim. Então, vamos começar falando sobre sonhos hoje. Esse nosso primeiro encontro, falando sobre sonhos de um modo geral, não especificamente do sonho dormir, sonhar, mas os sonhos de vida, aqueles sonhos que nós acalentamos também em relação ao nosso futuro, ao que fazer, profissão, casamento, filhos, netos, enfim, muitas vezes elaboramos sonhos, perseguimos sonhos, ou às vezes não perseguimos, mas são sonhos que nós acalentamos. Cada um de nós
tem os seus próprios sonhos. Eu tenho sonhos que ainda quero ver realizados. Com certeza você tem sonhos que você deseja ver realizados. Mas nós precisamos ter pés no chão e coração no céu. Porque se há algo que nós aprendemos com José, é que não basta ter sonhos. É necessário que esses sonhos tenham nascido do céu. E aí é que está o segredo. Não é eu ter sonhos e depois chegar para Deus e dizer: Deus, eu sonho ter uma casa assim, eu sonho ter um carro desse jeito, eu sonho trabalhar em tal lugar. E dizer: agora o Senhor vem e me abençoa. Não é assim que funciona, é o inverso. Deus planta um sonho no meu coração e eu digo: sim, Senhor, eu quero perseguir o teu sonho. Então, sonhos nascidos em Deus, quando temos o pé no chão e o coração em Deus, esses sonhos, eles são substância de grandes conquistas. Ou seja, quando nós queremos de fato ver Deus fazer grandes coisas na nossa vida, nós buscamos de Deus os sonhos do coração dele. E então nós começamos a andar na direção desse sonho e com certeza para vermos Deus fazer aquilo que ele planejou, ele mesmo planejou. Não são os sonhos de Deus, porque Deus não tem sonhos, Deus tem convicções, Deus tem certezas, Deus tem projetos concretos. Deus não fica sonhando com coisas, mas Deus planta sonhos porque ele nos conhece e ele sabe como nós funcionamos, que nós precisamos de estímulos, nós precisamos de coisas que nos impulsionem para frente e nos façam ir de fato na direção daquilo que é o seu propósito. Então, os sonhos, eles acabam se tornando a substância de grandes conquistas. Aqueles que sonham grande, ou seja, sonhos nascidos de Deus, eles se tornam construtores de grandes obras, não de edifícios, não de casas, mas daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Uma das coisas que eu admiro em Abraão é que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não sabia exatamente o que Deus ia fazer. Deus fala muito geral, ele diz: vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação, mas Abraão não podia ter filho, já era de uma certa idade, tinha 75 anos, Sarai era estéril, mas ele sai com Sara, porque no fundo o que estava acontecendo era Deus dizendo para ele: Abraão, sai e vem andar comigo. Você não sabe aonde é essa terra, mas eu vou te levar para uma terra. E ele vai andar com Deus, e então ele se dispõe a viver o plano de Deus. Esse é o segredo da nossa vida. É nós buscarmos de Deus os sonhos que ele quer colocar no nosso coração e nós nos unirmos a Deus naquilo que ele está fazendo sobre a terra. Muitas vezes a grande obra que temos que fazer, ela vai ocupar uma parte da nossa vida, não o total da nossa vida. Mas precisamos estar preparados para quando esse sonho se realizar, estarmos em condições de estarmos unidos a Deus, fazendo aquilo que Deus planejou. Então, o que nós precisamos ter em mente é que o compromisso de Deus é sempre com Ele mesmo, porque Deus é perfeito, Deus é santo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus jamais vai violar os seus princípios eternos para cumprir os nossos sonhos. O compromisso de Deus é com a palavra dele, com a vontade dele, com o propósito dele. E quando nós nos unimos a ele, ele planta sonhos em nosso coração para vivermos aquele projeto que ele tem. Então, Deus não vai se submeter aos nossos sonhos, mas aos sonhos dele. A visão, o sonho de José tinha o potencial de fazer José um homem muito bem sucedido. Porque veja, afinal de contas, ele vê feixes que se curvam diante dele. Ele vê sol, luas, estrelas que se curvam diante dele. Então, quando José tem esses sonhos, está não apenas trazendo assim uma expectativa: olha,
isso pode acontecer lá na frente, mas está colocando ou fazendo brotar dentro de José o potencial de algo grande. Como é que a gente pode identificar a questão do potencial? Potencial é aquela força interior que Deus coloca dentro de uma semente, capaz de gerar nela muito mais frutos do que aquela semente. Em outras palavras, você pega uma semente de manga, ela tem um poder dentro dela de multiplicação. E essa semente, se ela for bem plantada, se ela for cuidada, regada, adubada, ela vai crescer, ser uma árvore frondosa e vai dar muitas mangas. E em cada manga, uma semente nova. Então, dentro de uma semente, tem o potencial, o poder para a realização de coisas maiores. E Deus, quando coloca o sonho no coração de José, ele está ali como que acendendo o potencial para algo grandioso que ia acontecer lá na frente. Aquilo que Deus estava planejando para José seria bênção para ele, José, mesmo ele passando por todos aqueles momentos difíceis, vamos ver isso mais para frente, mas seria bênção para ele, seria bênção para sua família, porque chegaria o momento em que ele, José, seria o salvador da família, porque eles estariam com fome na sua terra, porque não haveria chuva e falta de colheita, enfim, eles teriam que descer para o Egito para adquirir mantimento que havia sido acumulado por quem? Por José. Então seria bênção para sua família, seria bênção para outros. Por quê? Porque o próprio Egito, que não era sua terra, seria abençoado por aquilo que Deus daria a José. Nações da terra seriam abençoadas por aquilo que Deus daria a José, porque muitos outros povos viriam comprar mantimentos do Egito. Gerações futuras seriam abençoadas por aquilo que Deus ia fazer na vida de José. Por quê? Porque se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus cumpriu o propósito na vida de José. Aquilo que eu e você fazemos, alinhados com Deus, tem esse potencial. Deus nunca vai simplesmente chegar e realizar o teu sonho. Você quer ter um carro, Deus vai te dar um carro e ponto final. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito muito maior e um potencial, um poder de realizar coisas maiores ainda. Então, quando Deus planta sonhos dele em nós, então isso traz consigo o poder de grandes realizações. Uma das coisas que nós podemos ver na vida de José é que a compreensão de que ele era alguém que Deus iria conduzir para fazer algo grandioso, essa consciência em José, vamos dizer assim, ela nasce lá dentro dele. Não é que ele passou na frente de uma loja e disse, eu quero aquele bem. Passou em frente de uma concessionária, estou sonhando com aquele carro, vou tocar aquele carro para ele ser meu. Não é isso que estava acontecendo, era algo no seu espírito, plantado pelo Espírito de Deus, mas é algo que tinha uma raiz concreta, de realização concreta sobre a terra. Bom, a gente olha para José e a gente vai ver algumas coisas, algumas características nesse processo na vida dele. Primeira delas, nada intimidou José ou fez ele recuar. Nada trouxe medo para ele ou fez ele voltar atrás. Por quê? Porque José manteve acesa a chama da fé. Se a gente for olhar, José sai da sua casa vendido como escravo pelos seus irmãos. É uma traição medonha. Eles o traem, jogam numa cova, mancham a sua roupa de sangue para levar para o pai e dizer que uma fera o tinha matado. Uma caravana de ismaelitas estão passando, eles vendem José como escravo, eles levam para o Egito, vendem José como escravo lá, e José vai passar então muito tempo nessa vida de escravo e servindo a outros. Mas José manteve acesa a chama da fé.
Por quê? Por que eu entendo isso? Porque quando chega lá na frente, José vai interpretar sonhos outra vez. Ora, para José sair da sua casa, porque ele tinha interpretado os sonhos dele mesmo, tinha tido sonhos. Ele sofreu aquela traição dos irmãos, foi parar como escravo no Egito, porque tinha tido sonhos. O natural é que ele desistisse de sonhos. Mas isso não aconteceu com José. Ele continua e lá na frente ele vai interpretar sonho de 2 presos que estão com ele na masmorra, ele vai interpretar o sonho do faraó. Então isso quer dizer o quê? Que ele manteve a sua fé acesa. Lembre-se de uma coisa, Deus não se move pela nossa necessidade. Eu imagino José sendo vendido como escravo, ele era adolescente, tinha 17 anos aproximadamente. O José é vendido como escravo pelos seus irmãos e ele é levado e não vai ver mais o seu pai e os seus irmãos até que ele se torna governador do Egito. Então agora pensa o coração desse adolescente como ele estava. Esse jovenzinho, ele estava ali com o coração batendo forte, tristeza, angústia no seu coração. Ele era humano como eu e você, ele não era diferente de mim e de você. Mas, apesar de todo o apuro, de toda a dificuldade, de toda a luta, toda a angústia do seu coração, José se manteve firme. E Deus não mandou livramento para ele naquele momento. Ora, se Deus simplesmente olhar para nós e nós estamos passando necessidade, Deus vai mandar livramento. Não, nem sempre. Deus não mandou livramento para José. Porque Deus não se move pela nossa necessidade. Deus se move pela nossa fé. Foi assim com José. Ele se manteve firme e Deus o guardou. Tanto que o texto bíblico nos diz que José foi próspero, sendo serviçal na vida do Potifar, na casa do Potifar, sendo um prisioneiro e depois servindo ao faraó. Ele se tornou alguém próspero, não porque ele chegou a governador, ele era próspero dentro da prisão, ele era próspero como serviçal, porque a mão de Deus era em favor dele. Deus não tirou ele daquelas situações. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações difíceis porque Deus está forjando em nós justamente essa fé, essa confiança, essa dependência dele. Então, quando Deus coloca sonhos no nosso coração, Deus nos dá uma medida de fé para que a gente possa se manter firme naquilo. Pode ter certeza. Talvez você olhe para trás e fale assim, já não acredito mais naquilo. Saiba, ainda há uma medida de fé dentro de você capaz de te fazer perseguir aquele sonho. Ainda há uma medida de fé no seu coração que vai te fazer caminhar na direção do sonho que Deus plantou no seu coração. Então apenas lembre-se, quando nós nos alinhamos com Deus e o buscamos, Deus é que manifesta a sua vontade, nos fortalece e nos leva até a realização do sonho. A outra coisa que nós identificamos também na vida de José é que sonhos que não passam de fantasia, eles não sobrevivem ao teste da realidade. Eu vou repetir. Sonhos que não passam de fantasia não sobrevivem ao teste da realidade. Então, de repente, por causa dessa mensagem distorcida que nós vemos por aí, de positivismo, de teologia da prosperidade, de você pode, você consegue, você tem que declarar, aquela mansão vai ser minha, aquele carro do ano vai ser meu. Imagina você ganhando uma BMW, por exemplo, e aí tem que pagar IPVA, tem que abastecer com combustível, tem que cuidar desse carro, ter um seguro, não é? Então a gente pensa assim, simplesmente sonhar. Não, uma fantasia não tem mão de Deus, não vai sobreviver ao teste da realidade. O compromisso de Deus é com sonhos que Ele coloca em nós e não os sonhos que nós criamos para nós mesmos. Você ter o pé no chão e você avaliar, tudo bem, eu confio, Deus vai me dar um carro, por exemplo, né? E Deus coloca esse sonho, isso é legítimo, não é errado você desejar
prosperar também na sua vida financeira. Não é errado você desejar ter bens melhores, móveis melhores. Não é algo condenável, pelo contrário. No entanto, nós precisamos ter pés no chão. É como certa vez alguém disse: eu ganhei um carro, Deus me deu um carro. E eu fiquei impressionado com o testemunho que ele deu. Só que foi prestações a perder de vista que ele não conseguia pagar. E poucos meses depois teve que devolver o carro. Isso é fantasia sem ter pés no chão. Eu sonho com os pés no chão, e isso não é falta de fé. Significa submeter as circunstâncias a Deus. Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer, mas Deus também vai dar condições para que eu faça aquilo. Vai me dar habilidades, vai me dar conhecimento, vai me dar força, vai me dar saúde, vai me dar os recursos necessários para aquilo. Não basta simplesmente eu sair fazendo coisas e esperar que Deus então libere as bênçãos sem que eu esteja preparado para aquilo. Então, há sonhos, queridos, que são sonhos naturais. Sonhos naturais é você desejar estudar, por exemplo. Você querer se graduar, fazer uma faculdade. Isso é legítimo. Aliás, eu abomino saber que crentes, pessoas que servem a Deus, se contentam em não estudar. Se contentam em não leem livros, não leem jornais, não se inteiram da situação, né? Eu acho um absurdo o cristão não desejar estudar. Eu penso que a experiência de muitos cristãos, minha avó inclusive, né? Cristãos analfabetos que aprenderam a ler lendo a Bíblia, porque desejaram tanto conhecer a palavra de Deus, que aprenderam, se esforçaram e começaram a ler a partir da Bíblia. Ou seja, você querer aprender, você querer crescer, você querer estudar, fazer uma faculdade, isso é desejável, é um sonho natural, mas desejável. O que você precisa perguntar para Deus Deus, qual é a faculdade? Por quê? Porque aquilo que você vai agregar na sua vida de conhecimento, de habilidades, né? Isso aí Deus vai usar no futuro. Então, se você faz uma faculdade nada a ver com o seu futuro, pouco vai ser aproveitado. Mas se você pede direção de Deus em relação ao que você vai estudar, Ele vai mostrar qual é a melhor faculdade que vai servir para o seu futuro. Então, isso é natural. Um trabalho digno, isso é importante, né? Nós precisamos submeter a Deus para Deus nos mostrar qual é o trabalho digno que nós devemos exercer. Pode ser um trabalho pessoal, ou seja, ser um autônomo, eu ser o meu próprio patrão, vamos dizer assim. Ou pode ser trabalhando numa empresa, num outro lugar, num comércio, mas que seja digno. Você desejar trabalhar num lugar digno, que tenha um salário digno, isso é legítimo. Querer construir uma família, edificar uma família, ter filhos, isso é natural, isso é humano, é um sonho natural, que a gente também precisa submeter. Eu quero casar, não vou casar com o primeiro que aparecer, com a primeira que aparecer, vai se casar com a pessoa que Deus mostrar que é a ideal para você se casar. Querer uma aposentadoria digna, isso é natural. Então, há pessoas que, Deus cuida de mim e não recolhe, né, para sua aposentadoria mês a mês. Negligenciam, aí chega lá na frente, na hora de se aposentar, tem uma aposentadoria indigna. Então você investir no seu futuro, desejar a velhice que seja respaldada por uma aposentadoria digna, isso é sonho natural. Então são coisas assim, que não é errado você sonhar e dizer assim, não foi Deus que plantou no meu coração, vou esperar Deus plantar o sonho de constituir uma família. Não, você pode sonhar, porque são coisas que Deus já colocou no coração de todas as pessoas. Estudar, aprender, crescer, ter um trabalho digno, constituir uma família, ter uma velhice saudável, são coisas que Deus deseja que a gente tenha mesmo, né? Agora, precisamos submeter a Deus para que Ele nos dê como, de que forma nós podemos chegar a esse ponto. Nós precisamos sonhar pelos nossos filhos pequenos, né?
Na cultura judaica, por exemplo, é muito comum os pais declararem bênção, declararem o futuro, darem nomes significativos para os seus filhos, porque sonham grandes sonhos para eles. É óbvio que cada um vai seguir o seu caminho. Chega um momento que o filho toma as suas próprias decisões. Mas enquanto eles são pequenos, o nosso papel é de afirmar. A infância, né, precisa ser em cima de afirmações de identidade e destino. Mas lembre-se sempre, sonhar com os pés no chão. Sonhar com os pés no chão. Deus pode fazer grandes coisas, milagres? Pode, mas sempre com os pés no chão. Bom, esse conflito que muitas vezes aparece entre sonho e realidade, isso pode gerar muitas vezes frustrações, amargura, ressentimentos, vai produzir muitas vezes desânimo, pessimismo, e aí muita gente para de sonhar com algo melhor porque se frustrou em cima de uma fantasia ou de um sonho que não estava baseado também na realidade. Quando isso acontece, quando a frustração acontece, o mais comum é a gente colocar a culpa no outro. É a gente dizer o outro é o responsável. Aí culpa o cônjuge, né? Meu marido, minha esposa, que foi responsável, eu não sou nada por causa dele, por causa dela. Então coloca a culpa no patrão, coloca a culpa na sorte, na genética, nos pais, enfim, vai encontrando uma série de formas de jogar a culpa no outro. Nós não vemos isso na vida de José. José encontrou dificuldades a partir dos próprios irmãos e o texto diz que os seus irmãos o odiavam. Eles não gostavam dele. Tanto é que chegaram ao ponto de vendê-lo como escravo. Então, mas José não perdeu a fé, não perdeu a expectativa do que Deus poderia fazer. Ele tinha em mente que, embora ele estivesse passando um tempo difícil, há um sonho que Deus tinha plantado no coração dele. Então, quando ele conta para os seus irmãos o sonho, os irmãos vinham e retaliavam, porque eles eram contrários àquilo. E o que nós vemos é que José, na verdade, ele não contava com a reação dos irmãos, talvez porque ele desconhecesse a inveja, o ciúme que os seus irmãos tinham dele. Mas José se tornou alguém vitorioso. Por quê? Porque ele colocou o foco não nas pessoas, mas o foco em Deus. As circunstâncias não ditavam o estilo de vida de José. Eu vou repetir isso porque é muito importante. As circunstâncias não ditavam a maneira como José vivia e a maneira como ele reagia. Por quê? Porque nós olhamos para José e vemos que, embora escravo, serviçal, passando momentos difíceis de traição na sua vida, ele continuou confiando em Deus. A sua vida continuou sendo do mesmo estilo. Ele continuou caminhando na direção que Deus estava dando. E a outra coisa que eu quero colocar é que nós somos forjados na prova. Isso se chama resiliência. Deus muitas vezes permite pressões na nossa vida justamente para nos fortalecer, mas nós não podemos perder a forma, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa disposição de continuar seguindo. Resiliência é quando, por exemplo, vamos usar o exemplo da mola, né? Você faz a pressão na mola e o que acontece é que ela vai, encolher. Mas quando você tira a pressão, ela volta ao estado anterior. Então, resiliência é isso. Passamos por pressões, passamos por dificuldades, mas nós resistimos e continuamos sendo os mesmos. José não mudou. José continuou sendo o mesmo, apesar de todos os momentos difíceis. Lá em Romanos capítulo 5, os versos 3 e 4, a Bíblia diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, a experiência a esperança.
Então ele está dizendo aqui, ó, nos gloriamos nas tribulações. Tribulação produz perseverança. Perseverança traz experiência. Experiência traz esperança. Então José passou por isso, passou pela tribulação, foi fortalecido, se tornou perseverante, a sua experiência aumentou e a sua esperança em Deus foi fortalecida. Lá em Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 4, ele fala a mesma coisa. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja o que Tiago está falando. Tenham alegria pela provação, porque na provação vocês estão sendo fortalecidos. Na provação vocês estão sendo edificados. Então não permita a impaciência, a ira, nem a concessão à carne nos momentos de prova. Não permita que essas coisas entrem. Isso é apenas sinônimo de não submissão a Deus. Lembre-se, prova produz paciência, prova produz perseverança, prova produz um caráter forjado e isso demanda tempo. José ficou aproximadamente 13 anos vivendo aquela provação toda até chegar ao ponto culminante da sua vida como o segundo mais importante do Egito. O caráter dele foi forjado no meio da prova, mas demanda tempo, leva tempo. Então, quando nós olhamos muitas vezes para a nossa vida, as lutas que nós passamos, vemos que muitas vezes nós não fazemos diferença no meio que a gente vive, porque somos enfraquecidos no meio das lutas, das crises, e não permitimos que isso nos forje, nos fortaleça para a gente ir adiante. No meio dessa pandemia, eu sempre falava no início que nós vamos sair mais fortes do que entramos na pandemia. Eu não sei se você pode olhar isso para a sua vida. Não quer dizer que fisicamente você vai estar melhor, você não rejuvenesceu, não quer dizer que você não possa ter passado por uma enfermidade ou até ter pego o Covid mesmo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que como pessoa, no seu caráter, Deus te deu a oportunidade de ser fortalecido e se tornar mais resiliente. Em todas as áreas, Deus sempre usa métodos de nos fortalecer e forjar para cumprirmos o seu propósito. Qual era a diferença entre José e os seus irmãos? A questão é, José seguiu a direção de Deus porque ele tinha o foco em Deus. Os seus irmãos seguiram os seus próprios desejos, os seus próprios instintos e nunca compreenderam José. Nem mesmo lá na frente, quando José perdoa, José é governador e ele podia tirar a vida dos seus irmãos, retaliar o que eles fizeram, e José decide perdoar, e nem isso eles conseguem compreender. Então lembre, quando Deus nos permite passar por provas, Deus nos faz mais fortes. Como fez com José, ele faz com você. Perseverança é resultado de prova. A perseverança sempre vai triunfar sobre a perseguição, sobre a luta. José ainda era muito jovem, um adolescente quando foi levado e vendido. Eu quero dizer para você, ninguém é jovem demais, ninguém é velho demais. José começou a ser preparado por Deus aos 17 anos. E José se tornaria o grande governador do Egito. Abrão foi chamado aos 75 anos e se tornou pai de multidões. Ninguém é jovem demais, ninguém é velho demais. O que Deus está fazendo na sua vida, ou mesmo as lutas que Ele está permitindo que você passe, tem a ver com o futuro que Ele está preparando. Se mantenha firme, olhe para frente, continue caminhando, porque Deus tem preparado grandes coisas também para a sua vida.